Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre ti e a tua casa. Estamos aqui iniciando mais essa live para levar até você uma mensagem da Palavra de Deus para o seu elevo espiritual. Nós somos da Igreja Batista Ebenezer, aqui da cidade de Dracena, e a você que nos ouve ao vivo ou depois pelo vídeo que estará gravado, que Deus possa abençoar a sua vida e que nesses dias de dificuldade em que vive a terra, a mão poderosa de Deus esteja sobre ti. Eu quero aqui compartilhar com você alguma coisa da Palavra de Deus que me chamou a atenção durante o dia e meditando sobre ela, me fez pensar algumas coisas. Hoje, dia 5, tivemos um dia nacional de jejum, onde muitos líderes, pastores, homens e mulheres de Deus estiveram de joelhos dobrados, consagrando, jejuando, buscando a Deus para que o Senhor possa intervir. Porque tem coisas que Deus deu ao homem sabedoria e graça. E o homem com essa sabedoria, essa graça, ele pode executar, ele pode realizar. Mas quando foge dos recursos humanos, só Deus pode fazer. Porque se ele não fizer, ninguém mais pode. E neste dia nós buscamos ao Senhor fazendo o que a Palavra de Deus nos ordena. E com certeza a boa mão de Deus esteve ao nosso lado e nós vamos ver o resultado desse clamor, desse jejum, dessa busca em breve, porque nós saberemos e todos saberão que o Senhor é Deus. Isso não é apenas no Brasil, mas em toda a terra. Muitos países, principalmente da América, onde tem sido assolado por esse vírus maldito, os presidentes, os estadistas, os governos, os prefeitos, os vereadores, deputados, senadores, estão clamando, buscando e pedindo à população que clame também. Lembre-se, não existe dois deuses, é apenas um Pai de todos. Agora, como é que estamos junto a esse Deus? Isso só depende de cada um de nós. Ele é o mesmo, permanece no mesmo lugar. Basta tão somente de todo o coração buscarmos. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Amém? Eu quero aqui chamar a sua atenção para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, e o verso de número 1 a seguir, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e a dizer-lhe: Assim me façam os deuses outro tanto, se decreto amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como ao de um deles. E o que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi até Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Verso 4. E ele foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma-me agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo lhe tocou e disse: Levanta e come. Verso 6. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar-se. Verso 7. Então o anjo do Senhor tomou pela segunda vez e tocou e disse: Levanta e come, porque muito comprido será o seu caminho, ou grande será a tua caminhada, de acordo com algumas traduções. Queridos irmãos e amigos, para que possamos entender esse texto, ou parte desse texto lido, precisamos entender o contexto que veio antes dele. E nós precisamos entender o seguinte: Israel estava em decadência espiritual. Israel havia se afastado do verdadeiro Deus, porque desde que Acabe contraiu núpcia com Jezabel, ela trouxe para o seu povo os seus costumes, um costume de adorar alguns deuses, em que feria a cultura e a fé do povo de Israel. E logo então implanta os seus cultos, faz tudo quanto ela queria, e com isso Israel vem a se corromper, esquecendo-se de Deus. Certa feita, Elias diz, ao ver a decadência de Israel:
Tão certo como vive o Senhor, por um determinado tempo ficará sem chuva sobre a terra. E pelo menos 3 anos e meio, diz a Bíblia, que fica sem chuva sobre a terra. E quando a chuva cessa, a dificuldade começa a tomar conta daquela nação. Os rios se secam, os pastos morrem, os animais começam a sofrer e a perecer. Então começa-se uma busca incessante pela vida do profeta, até que, por determinação de Deus, Elias se faz ser encontrado. E então o rei se aproxima dele e diz: Elias, você é um perturbador em Israel, olha por tua culpa o que está acontecendo. E Elias diz: não sou eu o perturbador, és tu sim, rei, o perturbador de Israel, porque permitiu que tua mulher implantasse costumes, adorasse a falsos deuses e deixasse de lado a adoração sincera ao Deus que criou os céus e a terra. Pois bem, queridos, a Bíblia diz que então Elias faz um desafio e diz: subamos ao Monte Carmelo, aonde havia o altar de Deus, onde o povo outrora era acostumado a sacrificar a Deus, a entregar a sua oferta a Deus, seu holocausto a Deus, e receber de Deus ali as suas bênçãos. Então Elias faz esse desafio e diz: chame os teus profetas, convide-os de Baal, de Azer, e subamos ao monte e vamos clamar. E o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus, e o povo deverá se voltar a ele. E o povo que estava à sua volta, e que quando ouve esta palavra, muito se alegra e diz: boa é esta palavra. E então subiram 400 profetas de Baal, 450 de Baal, 400 de Azera e Elias, e cada um levou um novilho. E então foi dada a oportunidade aos de Baal para que pudesse fazer a sua oferta, o seu ritual e clamar por fogo. Pois bem, eles fizeram os seus ritos, fizeram as suas oferendas, se retalharam, mutilaram, clamaram, ficaram ali por um período de tempo, a ponto de Elias começar a zombar dele, dizendo: clame mais alto, pode ser que ele tenha saído, talvez esteja dormindo, quem sabe não chegou ainda. E deu determinada hora do dia, passando um grande espaço de tempo, Elias disse: agora chega, é a minha vez. Todo o povo viu que vocês fizeram tudo o que vocês queriam e nada aconteceu. Então Elias vai àquele antigo altar, começa a repará-lo, coloca ali o novilho, pega 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, fazendo com que a sua atitude pudesse já mover e mexer com o coração do povo. E com essa atitude, eu acredito que sem palavras, mas com seus gestos, ele estava dizendo: lembre, Israel, quanto vocês foram felizes, quando vocês tinham a vida em conserto diante de Deus. Eu não posso aqui nesse altar de qualquer maneira oferecer o que eu vim fazer, mas primeiro eu vou arrumar. Então Elias começa a arrumar, e aquele gesto, eu acredito que começa a entrar o coração daquele povo dizendo: nós precisamos nos consertar. Uma pausa na mensagem, aproveitando o gancho para dizer a vocês: quem sabe a hora, e depois disso, que o Brasil tenha se consertado, que os políticos tenham vergonha e se conserte, que as pessoas que usam a palavra de Deus, mas que andam de forma errada, se consertem, que você que zomba, que você que despreza ao Deus eterno, possa também entender que sem Ele você não é nada, se conserte também. Quem sabe agora é um momento de conscientização e de consertarmos a nossa vida. Não podemos chegar a Deus de qualquer maneira. Deus não vai te receber de qualquer forma. Ele recebe como você está, mas não aceita que você permaneça. Ele recebe todos quanto vierem a Ele, o mais vil pecador, mas Ele não aceita com que esse pecador continue uma vida de pecado, porque a Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, voltando para a palavra, Elias então repara o altar, e a Bíblia diz que antes de orar, ele pede aos serventes, aos homens que ali estavam, que trouxesse água, e jogam água 1 vez, 2, 3 vezes sobre aquele altar, a ponto de formar ali um rego de água em volta daquelas pedras daquele altar, uma poça de água. E todos nós sabemos, mediante a química, que a água combate o fogo, que o fogo é inimigo e vice-versa da água, e que eles não podem estar juntos a não ser que exista algum elemento químico. Quando nós vemos
um derramamento de óleo sobre o mar, sobre um rio, sobre um lago, e então se coloca fogo, existe sim uma forma dele se manter aceso por causa daquele elemento químico, mas naturalmente se pega o fogo e a água, um combate o outro, e Elias então coloca desta forma para que o povo pudesse entender que aquele fogo simplesmente não era um fogo que destruiria a matéria, mas que era algo vindo dos céus, e que aquilo que vem de Deus, nada pode combater, nada pode destruir, nada pode parar. E então Elias levanta as mãos aos céus e clama ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus responde com fogo, e todo o povo reconhece que Deus é o Senhor. O que será preciso Deus fazer esta noite para que você reconheça que Ele é o Senhor? Eu profetizo que a bênção de Deus alcance a tua vida, que o fogo de Deus alcance o teu coração, a tua alma, a tua casa, para que você reconheça que Ele é Senhor, que Deus é o Senhor da sua vida. Ele tem que ser o Senhor da sua história, não apenas de um momento do seu viver, mas de todos os dias da sua vida. Voltamos aqui. Então o povo, quando vê aquilo, se alegra e glorificam a Deus. A Bíblia diz que Elias então ordena com que aqueles profetas fossem exterminados, e a Bíblia diz que assim o fizeram. Acabe volta desolado para o palácio, e quando encontra a sua mulher Jezabel, Jezabel então toma ciência do que havia acontecido, e a Bíblia diz que então ela manda esse recado ao profeta e diz: olha, amanhã faça-me os deuses outro tanto, se até essa hora eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas. Meus queridos, a Bíblia diz que quando Elias ouviu esta mensagem, algo acontece no seu viver. A Bíblia diz que Elias começa a ter medo. E um dia alguém me perguntou assim: mas como pode um homem que vencer um tamanho desafio daquele com 850 homens, um homem que lutara e defendera o nome de Deus, agora diante de uma mulher passa a temer? Então somente eu entendo, e foi esta a explicação, que aqui nós vemos o profeta no seu lado humano. Todos nós, por mais que sejamos usados por Deus, Deus tem um momento de usar o homem. Logo após isso ele volta ao seu natural. Ele não é um super-homem, nenhum cristão, nenhum pastor, nenhum missionário, nenhuma pessoa que se dedica a Deus, ele é um super-homem, ele é alguém normal, mas que se deixa ser usado por Deus. Em alguns momentos ele é levado ao sobrenatural. É isso que eu entendo aqui. Essa atitude de Elias pode ser minha ou sua também. Quando a notícia ruim chega, ela nos traz preocupação, ela nos traz um certo temor, ela nos traz um certo apavoro, e é isso que eu vejo esse homem passando. Então ele vai ali agora para Berseba, que é da região de Judá, deixa o seu moço ali e foge para o deserto. Ele está agora aflito, ele está agora pensativo, pensando: eu vou morrer, ela vai me matar. E isso tudo pelo lado humano. Ora, vamos abrir aspas aqui. Quantos cristãos estão com medo de morrer com o vírus? Quantas pessoas estão com medo de morrer com H1N1? Quantos crentes estão com medo de morrer pela dengue hemorrágica, enfim, pelo câncer, pela tantas doenças aí, tuberculose? Quantas pessoas, mesmo cristãos, estão passando por isso e estão temerosos? Isso é natural que aconteça. O que isso não pode ser na vida do cristão é ser normal. Natural é que eu tenha medo. Natural é que eu me espante, natural é que eu me entristeça, natural é que eu chore, natural é que eu pense em fugir, buscando como recurso a primeira saída. Porém, isso não pode ser normal, tendo a consciência de que eu tenho um Deus que vela pela minha vida, pela minha fé, e que a minha fé ela pode se tornar inabalável, ela pode ser uma fé que move montanhas. Eu não posso deixar com que isso tenha domínio total da minha vida. Ora, alguém me perguntou: pastor, o que nós vamos fazer nesses dias de recessão, nesses dias de quarentena? De tomar cuidado, lavar as mãos, cumprir as normas que o Ministério da Saúde colocou. Agora, eu não vou viver bitolado, como um robô amedrontado, não vou deixar de cumprir a minha vida, de viver a minha vida com a minha família, com as pessoas que eu amo. É claro que nós não vamos abusar, nós não somos
ignorantes a esse ponto. Mas também não vou ficar trancado em um quarto fechado, com medo, dizendo, eu agora não posso mais sair daqui, enquanto as autoridades não colocarem agora um novo alerta que pode sair, uma nova mensagem que pode o povo voltar à vida normal. Meus irmãos, a minha vida é regida por fé. Quem toma conta da minha e da sua vida é Deus. E Ele é que tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que estar no centro e Ele tem que ser o alvo maior. A Bíblia diz, olhando para Jesus. Eu falei isso na live passada. Mas voltando aqui à mensagem. É natural que você se espante. É natural que você se cuide. É natural que você até tema. Mas não deixe isso passar disso. Porque senão daqui a pouco você vai entrar num quadro pior. E aí você daqui a pouco não vai querer nem conviver mais com as pessoas que vivem dentro da sua casa. Pois bem, Elias fugiu. Foi para a banda do deserto. O medo faz isso. O medo faz a gente se esconder. Quantas pessoas estão escondidas agora? Quantas pessoas estão escondidas agora? Não estou falando do corona não, estou falando das demais áreas da sua vida. Entenda uma coisa. Você, sendo o único ser ímpar, porque não existe dois de você, e ainda que você tenha um irmão gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, seja da mesma placenta, alguma coisa vai ser diferente em você, nem que for as digitais das mãos. Então entenda, você é único. Sendo ímpar, você possui várias áreas: espiritual, financeira, familiar, sentimental, emocional, saúde. Ora, uma dessas, nós sempre estamos atravessando por alguma dificuldade. Então quando eu digo medo, não digo apenas da situação que o país está vivendo, mas de algo que já vinha acontecendo na sua vida. E aí, Elias se isolou, como você está se isolando, quem sabe. Mas é noite de renovo para a sua vida, é noite de libertação para a tua história. Porque quem pode colocar um ponto final na sua história é Deus. Não é sistema, não é problema, não é doença, não é maldizente, não é agoreiro, não é feiticeiro, não é aqueles que querem ver a tua destruição. Porque a vida, a tua vida, foi constituída por Deus. E você só está de pé porque Deus tem te dado o fôlego da vida. Então, não se limite ao que os outros pensam, ao que os outros veem, da forma que os outros analisam, porque você é ímpar. É o teu momento agora, o momento de restauração para a tua vida. E Elias então sentou-se lá no deserto, debaixo de um pé de zimbro, e no seu pouco ânimo disse, Deus, tira a minha vida. É melhor o Senhor tirar a minha vida do que eu morrer pela mão de alguém. É melhor o Senhor tirar a minha vida, Deus, porque eu não sou menor que meus pais, então me mata, me leva para contigo. E a Bíblia diz que de imediato ele dormiu. Ora, a sua exaustão era tão grande, o seu emocional estava tão abalado, que ele pegou no sono. E é tudo que o inimigo da nossa vida quer, que a igreja passe, que você passe, pelo sono da apatia, do desânimo, da indolência. Porque quando dormimos, perdemos algumas noções, entre elas o tempo e o espaço. Nós perdemos as oportunidades que estão à nossa volta, porque estamos desligados do mundo real e atual. Mas Deus tem bênção para a tua vida. Hoje é noite de despertar, hoje é noite de Deus mudar a tua história. Acredita nisso, meu irmão, eu profetizo isso, meu amigo, sobre a tua vida. Pois bem, quando Elias pega no sono e começa a dormir, a Bíblia diz que de imediato um anjo do Senhor vem, toca nele e diz, Elias, levanta e come. E quando ele olha para a cabeceira onde ele estava deitado no zimbro, ele vê ali comida, ele vê sobre aquela brasa pão cozido, e ele vê água. Então ele comeu e bebeu. Mas de repente a exaustão ainda estava grande, ele volta a dormir novamente. Mas quando ele volta a dormir, o anjo do Senhor toca nele novamente e diz, ei, levanta, come, porque grande será a tua caminhada. Meu querido, ainda não é hora de parar. Ainda não é hora de parar. Pode ser que devido às dificuldades que estamos enfrentando, teu ministério, a obra de Deus na tua vida, talvez foi colocado um ponto e vírgula, que significa um espaço um pouco maior em uma frase. Mas a tua história continua escrita.
e Deus é quem escreve a sua história. Entenda que Elias então se despertou, levantou e comeu, e com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites até chegar no Horebe, no monte de Deus. Mas quando ele chegou lá, ele viu uma caverna, entrou dentro daquela caverna e por ali ficou. E a Bíblia diz que Deus se apresentou a ele. E Deus chamou-o para fora e disse: Elias, o que fazes aí, Elias? E ele disse: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso, e só eu escapei, Senhor. E Deus disse para ele: quem foi que disse que só você escapou, Elias? Eu guardei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Agora levanta-te e vai fazer o que eu te ordeno. Eu quero dizer, meu amigo, meu irmão, que você não está sozinho. O inimigo quer que você pense assim, que você está sozinho, que só você ficou, que você está abandonado, mas não. Quando ninguém humanamente pode chegar até você, Deus envia anjos. Quando Ele mesmo não desce para te socorrer, fique tranquilo. Talvez nesse momento de recesso, você aparentemente parece estar isolado, aparenta estar isolado, mas o Senhor está contigo. Deus, Ele quer que você se levante dessa situação e que a sua história seja mudada. Querido irmão e amigo, chegou o momento de nós termos a nossa história mudada. Deus está disposto a fazer isso e muito mais. Mas e você? Está disposto a deixá-lo fazer? Se despertar é conosco. Se levantar é conosco. Comer a comida que o Senhor nos dá é conosco. Caminhar é conosco. Mas fazer um milagre é com Deus. Lembre-se disso. Muitas vezes nós queremos inverter os valores. Nós queremos inverter a situação. Quando não transferir responsabilidades daquilo que é nosso para Deus. E Deus não aceita isso. Deus quer que cada um de nós cumpramos a nossa parte e assumamos a nossa responsabilidade. Ou cremos ou não cremos. Porque Ele ainda responde com fogo. Amém? Ele responde com fogo. E eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que está aí comigo, assistindo ao vivo, também aqueles que vão posteriormente depois assistir o vídeo, também lá pelo YouTube. Eu quero que o Senhor continue abençoando. Quero mandar um abraço para o meu irmão Gustavo, além do Tupi Paulista, Gustavo, Freud. Deus te abençoe, Gustavo. Um abraço para a irmã Ellen, para o irmão Ivo também, irmão Neymar, irmã Vanessa, irmã Lucimara, irmão Éder, irmã Denise, irmã Marlene, esposa do pastor Paulo. Um abraço, querida pastora, nossa pastora, né? Nossa mãezona, Deus te abençoe. Um abraço ao pastor Paulo e a todos os nossos pastores do ministério. Nós somos da Igreja Batista Ebenezer, nossa sede em Nova Esperança, nossa igreja mãe. Estamos aqui em Dracena, trabalhando, lutando e fazendo a obra do Senhor. Agora, um pouco recluso, por causa das ordens, né? Das leis impostas, e nós temos que obedecer. Mas em breve estaremos aí proclamando o Evangelho, evangelismo, fazendo a obra do Senhor. Queremos mandar também um abraço. Aqui é minha irmã Inayá, lá na cidade de Jales. Também a Maria Angélica. Deus abençoe, Maria Angélica. Deus abençoe a todos os irmãos também. Deus abençoe os irmãos ali de Santa Albertina. Deus abençoe os irmãos de Americana que me mandaram um abraço durante esses dias. Pastor, nós não vimos ao vivo a live, mas assistimos. Deus abençoe a toda a sua família. Lembre-se disso. Você é mais que vencedor. Você foi chamado para vencer. Para vencer e vencer. A Bíblia diz que Paulo, quando escreve aos irmãos de Roma, ele diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E no 32 ele diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos fará todas as coisas? E o 33 ele encerra nessa parte que eu quero dizer, dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Elias deu sequência ao seu ministério, cumpriu as ordens de Deus e depois foi chamado pelo Senhor. Só então ele foi chamado pelo Senhor.
Não é hora de parar. Fique tranquilo. A hora que Deus tiver que tirar a sua vida, não vai ser choro, não vai ser grito, não vai ser médico, não vai ser remédio, não vai ser tecnologia que vai impedir. Mas ainda não é hora de parar. É hora de continuar, porque grande será a tua vitória. Forte abraço. Logo mais estaremos realizando outra live, permitindo o Senhor. E lembre sempre, leia a Bíblia para ser sábio e pratique-a para ser salvo. Deus te abençoe.